Olá pessoal, estou aqui para mostrar para vocês a oportunidade de venda do SAP Business One. A oportunidade de venda permite você acompanhar e analisar as oportunidades de acordo com o progresso de cada uma delas. Então, numa oportunidade de venda, você vai cadastrar a evolução da sua oportunidade de venda. Então, à medida que você vai negociando, olha, o meu CRM fez uma ligação, você vai lá e registra que ele fez uma ligação. Essa ligação evoluiu para uma visita presencial, então o meu vendedor foi até lá e vai lá e registra a atividade numa oportunidade de venda. Essa visita vai gerar a oportunidade de você fazer uma demonstração do seu produto. Então você pega, vai até o cliente e registra aqui na atividade. Realizar a demonstração do produto. Montou essa demonstração do produto, aí vem para a parte de proposta. Então você vai lá e registra na oportunidade de venda que você está numa fase de proposta. Depois, com essas informações e outras informações que você também coloca na oportunidade de venda, você consegue analisar, por exemplo, em que pé está cada atividade, quais oportunidades que você tem que estão mais evoluídas, quais não evoluíram, de fato, tá? Qual o valor potencial de cada uma dessas oportunidades, e com essas informações você acaba por ter gráficos para você poder discutir com seus executivos de venda, com seus gestores da parte comercial, uma estratégia nova para poder resolver as situações relativas à venda no SAP, tá ok? Então, vamos para o vídeo? Já na oportunidade de venda, você aponta qual que é o seu cliente. Nesse caso, ele pode ser um cliente, ele pode ser um lead, tá? Aponta quem que é o seu vendedor titular, tá? Então, numa mesma oportunidade, eu posso trabalhar com N pessoas, tá? N participantes, mas eu tenho um titular dessa oportunidade. Então, quem que é o executivo que é o responsável pela oportunidade? Qual que é o nome da oportunidade? O status dela, a data de início da oportunidade. Quando que começou essa negociação? Pode ser tanto uma data anterior quanto uma data posterior. Então a gente vem aqui, por exemplo, e aponta o encerramento previsto. Então, o encerramento previsto nada mais é do que a data de início mais os dias que você apontar aqui. Então já calculou para mim que vai dar nessa data que está aqui embaixo, tá? Então eu posso tanto colocar um valor aqui, então vou colocar aqui, por exemplo, dia 17/06, que automaticamente ele calcula para mim. E vice-versa, se eu colocar 62 aqui, ele já modifica a data aqui para mim, tá ok? O valor potencial da oportunidade. Quanto eu pretendo lucrar nessa oportunidade? Então, a gente aponta o valor dessa oportunidade geral, se eu ganhar, quanto seria mais ou menos que eu ganharia? O valor ponderado. Então, mediante a evolução da minha oportunidade, eu tenho um valor ponderado. Então, qual o percentual de evolução? Então, se o percentual de evolução foi 50%, significa que baseado no meu valor potencial, eu já tenho ganho 250 mil, tá? Baseado no valor potencial. Percentual de lucro. Então aqui nesse campo percentual de lucro, eu aponto quanto que eu pretendo ter de lucro nessa negociação. Então, numa venda de 500 mil, eu vou lucrar 75 mil reais, tá? Qual que é o nível de interesse do meu prospect? Qual que é o nível de interesse do meu lead, do meu cliente, tá? Então, você aponta se é médio, se é alto, se é baixo, e você tem a oportunidade, inclusive, de cadastrar, tá? Esses níveis, tá? Ele está interessado em que dos produtos que você vende, tá? Então, aqui não é um cadastro de produtos, mas sim de grupos, segmentos que você trabalha na sua empresa. Então, aqui, por exemplo, nessa base de dados, eu apontei que montagem de estrutura é um segmento, peças é outro segmento, móveis técnicos também é outro segmento e consultoria também é um segmento. Então, a gente aponta aqui no que o cliente está interessado. Então, no caso aqui, montagem, estrutura e peças. Eu posso apontar qual que é o meu primário, tá? O que é o principal? Então, o principal para ele aqui é a montagem de estrutura, tá? Na minha aba geral, eu aponto, por exemplo, quem que foi o meu finder, né? Quem que foi o canal, quem que foi a pessoa que me apoiou nessa oportunidade. Então, a GT Autopeças, no caso, aqui no papel dessa oportunidade que a gente está falando, ela foi um indicador, a pessoa que indicou, tá? Indicou essa oportunidade para a gente. Então, eu venho aqui, eu posso vincular, inclusive, o cadastro dela, pois dentro do meu plano de negócio, isso claro que é opcional, eu posso comissionar aquelas pessoas que me ajudaram na oportunidade. Então, eu pago ali 1% em cima do que eu tive de lucro ali, 10% no valor total da venda, 1% no valor total da venda, para a pessoa que indicou como incentivo a pessoa continuar indicando, tá? Então, aqui embaixo eu tenho, por exemplo, nas observações, do que se trata a oportunidade. Então, a oportunidade se trata da compra de um elevador veicular no valor de 500 mil reais. Então, tá aqui. Projeto, então,
às vezes uma oportunidade de venda está atrelada a um determinado projeto. Então, eu tenho alguns projetos aqui, como por exemplo, o evento do aniversário de São Paulo, a feira de distribuição de Campinas. Então, eu posso vincular um projeto de forma que eu possa filtrar em relatórios lá no futuro, tá? Fonte da informação. Então, o cara foi até a sua loja para te fazer o Finder, o cara fez uma ligação para você, enviou um e-mail, te enviou pelo site. Então, qual que é a fonte da informação dessa negociação, tá? Qual que é o setor industrial desse determinado cliente, tá? Se o industrial é atacadista, é indústria, é varejista, é um outro, tá? Na aba etapa, eu descrevo como é que é a evolução da minha oportunidade. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ligação, como a primeira etapa que eu tenho aqui da minha negociação. Depois da ligação, eu tenho uma visita de prospecção. Depois eu tenho uma demonstração do meu produto. Eu tenho um levantamento de proposta. Então, vou até ajustar a largura da coluna aqui, ó. Então, eu tenho o levantamento da proposta e a entrega da proposta. E eu posso evoluir isso, tá? Então, aqui eu tenho muito mais etapas cadastradas. Eu poderia cadastrar outras que não são essas. Então, para cada realidade de negócio, a gente avalia aquilo que é o melhor para o cliente, aponta para ele, sugere para ele, ele faz a definição e o cadastro é realizado conforme ele precisa. Então, para essa demonstração, eu coloquei que são as etapas: ligação, visita de prospecção, demonstração, levantamento de proposta, entrega de proposta, proposta assinada e contrato, sendo que os percentuais de evolução, lembra daquele percentual da evolução, que inclusive calcula para mim o valor ponderado da proposta? Então, é aqui que eu defino aquele percentual, tanto a sequência que vai aparecer para mim, quanto o percentual de evolução da oportunidade. Então, diz que 5% é ligação, 10% visita de prospecção, 15% na demonstração, 30% levantamento da proposta. Então, quando eu fiz o levantamento da proposta, significa que eu estou com 30% da oportunidade ganha. Entreguei a proposta, eu estou com 50%. Então, é aquele momento do 50-50, né? Se o cliente assinou a proposta, eu estou com 90% ganho. Por quê? Porque os outros 10% é a assinatura do contrato. Quando a gente emitiu o contrato para o cara assinar, que o cara assinou, e aqui, realmente, de fato, a gente finalizou a oportunidade. Então, aqui tem uns percentuais que é muito importante para esse processo, tá? Então, vinculei aqui e eu aponto quem é o participante. Você percebeu que, por exemplo, na ligação, quem participou foi a Almira. A Almira é a nossa captação de negócios, né? Então, ela que entra em contato com o cliente para poder agendar visita de prospecção e assim consecutivamente, tá? E o Humberto é o nosso vendedor. Então, você vê que ela participou no primeiro processo, mas quem participou foi o Humberto, tá? A partir dessa tela, eu poderia vincular atividades, tá? N atividades para a etapa. Então, o Humberto deu uma ligada para o cliente, o Humberto agendou a demonstração, o Humberto ligou para sondar a evolução da oportunidade junto ao cliente. Então, ele pode vir aqui e vincular N tipo de atividade, como reuniões, telefonemas, etc. e outras tarefas, tá? Apontando o dia e a hora que ele fez aquela determinada atividade, um conteúdo para essa atividade e pode, inclusive, relacionar o documento do SAP um documento externo, tá? Então, se a gente olhar o documento externo, a gente tem vinculado a uma proposta comercial aqui, tá vendo? Então, tudo isso eu posso fazer na minha oportunidade de venda, mas não acabou, tá? Vamos lá. Aqui em parceiro, a gente vincula quem que é o nosso parceiro. Então, eu como distribuidora, eu tenho como parceiro o meu fabricante, concorda? Então, eu disse que o fabricante A é o meu parceiro nessa oportunidade de venda. Como? Qual que é o tipo de relação que eu tenho com o meu fabricante nessa oportunidade? Então, eu coloquei aqui que tem consultoria técnica de levantamento, um melhor prazo para poder pagar, um melhor preço. Então, normalmente as empresas têm muito esse tipo de relação. Então, eu ligo para o meu fabricante, eu estou com uma oportunidade muito importante e eu gostaria de ver com você um preço melhor para poder atingir um valor melhor junto ao meu cliente. Então, uma das relações mais comuns é o melhor preço, tá? Então, o preço, parceiro de demonstração, né? Então, eu aponto aqui qual que eu desejo aqui, tá? Coloco a observação se necessário e eu já montei a minha relação com meus parceiros, tá? Parceiros nessa oportunidade. Outra coisa importante são os concorrentes. Então, eu tenho aqui os concorrentes. Eu tenho a Movecar, a Elevecar ME, a Upcar Limitada. Então, são pessoas que vendem o mesmo tipo de produto. Então, no caso dessa oportunidade de elevador veicular. E eles montaram aqui, por exemplo, ó, que o grau de ameaça que esses concorrentes têm para comigo, né? Então, tem que a Movecar em um grau de ameaça médio, a Elevecar em um grau de ameaça baixo e a Upcar um grau de ameaça elevado. Então, eu coloquei na observação, por exemplo, que eu digitei aqui que
ela possui preços bem agressivos, né? Então a Upcar, ela tem um grau de ameaça muito alto porque ela tem preços agressivos. Ela conseguiu uma negociação melhor junto ao fabricante dela. Então isso é muito importante para mim, para poder filtrar esse relatório, para montar minha estratégia de venda, tá? Então aqui no resumo, por exemplo, eu digo se a oportunidade está em aberto, se foi vencido ou se perdeu. Então eu posso apontar que venceu e qual foi o motivo, tá? Então eu clico aqui. Qual foi o motivo? Foi o melhor preço? Foi a melhor condição? E eu posso cadastrar outros motivos de acordo com a minha necessidade. Ou seja, eu posso apontar, por exemplo, que o melhor preço foi o que definiu ter vencido. Tá? Então, nesse caso aqui, a oportunidade ainda está em aberto. Tá? E dentro do meu anexo eu vinculo os documentos. Então, que documentos que eu tenho anexo nessa oportunidade? Então, aqui tem a proposta. Mando exibir, ele me mostra qual a proposta comercial. Tá? Então, com isso, a gente tem a visão do cadastro de oportunidade de vendas do SAP. Essa é uma visão muito superficial, mas é o necessário para vocês poderem entender como que funciona isso aqui dentro do SAP. Tá? Indico para vocês que vejam o próximo vídeo. O próximo vídeo é sobre pipeline de vendas. Tá? É um relatório muito legal, muito importante para poder fazer esse tipo de análise, e ele também é dinâmico. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço!